Tem se divulgado amplamente nas redes sociais a notícia da voz de prisão em flagrante dada por um advogado a um desembargador por suposto crime de abuso de autoridade durante uma sessão pública de julgamento. Essa notícia suscita algumas reflexões. O advogado poderia dar voz de prisão em flagrante naquela situação? O desembargador poderia ser preso em flagrante por eventual abuso de autoridade? O artigo 301 do Código de Processo Penal confere a qualquer do povo a faculdade de prender em flagrante quem se achar em situação de flagrante delito. Trata-se de uma hipótese de delegação de função pública conferida diretamente pela lei ao particular. Portanto, qualquer pessoa tem legitimidade ativa para dar voz de prisão em flagrante. Daí que, a princípio, não só o advogado, mas qualquer pessoa deparando-se com alguém em situação de flagrante delito, ou seja, com alguém que esteja numa daquelas hipóteses elencadas nos incisos 1 a 4 do artigo 302 do Código de Processo Penal, ou na situação do artigo 303 do mesmo Código, em caso de crime permanente, poderá efetuar a prisão do autor do delito. Ao que consta, o advogado deu voz de prisão ao desembargador porque este último teria praticado ato constitutivo de abuso de autoridade contra o próprio advogado, ao determinar que agentes de segurança o retirassem do plenário por um suposto desacato. Imaginando-se, por força da argumentação, que tenha havido efetivamente crime de abuso de autoridade nesse gesto do desembargador, a situação seria de flagrância. Por que seria de flagrância? Porque, nos termos do artigo 302, inciso 1, ou, eventualmente, inciso 2 do Estatuto Processual, ele estaria em situação de flagrante, já que a voz de prisão foi emitida pelo advogado no momento mesmo em que o desembargador determinava sua retirada do recinto, ou, eventualmente, quando ele acabara de determinar a sua retirada. Portanto, a situação, se crime houvesse, seria de flagrante delito. Porém, ainda que houvesse esse estado de flagrância, o desembargador não poderia ser preso em flagrante. Há pessoas que, em razão do cargo ou função públicos que ocupam, não podem, em nenhuma hipótese, ser presas em flagrante. Cite-se como exemplos o presidente da República, por força do que dispõe o artigo 86, parágrafo 3º da Constituição Federal. Cite-se ainda como exemplo os diplomatas estrangeiros e os seus familiares, em razão do que dispõe os artigos 29 e 37 da Convenção de Viena, de 1961, que foi aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo 103 de 1964, e assim por diante. Outras pessoas, ainda em razão da função ou do cargo que ocupam, só podem ser presas em flagrante quando se tratar de prática de crime inafiançável. É o caso dos magistrados, por força do disposto no artigo 33, inciso 2 da Lei Complementar número 35 de 79, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, e dos membros do Ministério Público, em razão do disposto nos artigos 40, inciso 3 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e artigo 18, inciso 2, a linha D, da Lei Complementar número 75 de 93. O desembargador em questão
na condição de magistrado, na condição de integrante do Poder Judiciário, ele está revestido das prerrogativas próprias dos magistrados, dentre as quais aquela estatuída no citado artigo 33, inciso 2 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, de não ser preso senão por ordem escrita do tribunal ou do órgão especial competente para o julgamento, salvo em flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará imediata comunicação e apresentação ao presidente do tribunal a que o magistrado esteja vinculado. Portanto, um magistrado, seja ele juiz de direito, desembargador, ministro do Tribunal Superior, assim como o membro do Ministério Público, seja ele promotor de justiça, procurador da República, só poderá ser preso em flagrante por crime inafiançável. A inafiançabilidade em nosso ordenamento jurídico é excepcional. Os crimes que não admitem a fiança estão expressamente mencionados no artigo 5º, incisos 42 a 44 da Constituição Federal e novamente referidos no artigo 323, incisos 1 a 3 do Código de Processo Penal. São eles crimes de racismo, extensível à injúria racial, consoante recente decisão do Supremo Tribunal Federal, a tortura, o tráfico de drogas, terrorismo, os crimes cometidos por grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático e os chamados crimes hediondos, aqueles relacionados na Lei 8.072 de 90. Fora esse rol, não há hipótese de crime inafiançável no nosso ordenamento. A Lei de Abuso de Autoridade, Lei 13.869 de 2019, que tipifica os vários delitos constitutivos de abuso de autoridade, não contempla nenhum crime inafiançável. Portanto, o desembargador, ainda que eventualmente se pudesse afirmar que houve crime de abuso de autoridade na ordem de retirada do advogado do plenário do tribunal, não estaria sujeito à prisão em flagrante. Essa é a conclusão. Por fim, é importante ressaltar também que o advogado em questão, da mesma forma, não poderia ser preso em flagrante caso sua conduta tivesse eventualmente tipificado crime de desacato contra o desembargador. Por quê? Porque, em se tratando de ato motivado no exercício da profissão de advogado, ele também só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável, em razão do que dispõe o artigo 7º, parágrafo 3º da Lei 8.904 de 96, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.